coisas. Parabenizar o Conselho de Ética da Casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, que numa decisão histórica não só acolheu, como condenou com advertência o deputado Douglas Garcia por proferir falas de cunho violento, e essa violência é uma violência dirigida e objetiva chamada transfobia, que é completamente diferente da violência geral, que insistentemente ele aqui, para se opor ao projeto da deputada Isa Pena, fala que a violência tem que ser analisada de forma geral, mas existem crimes de ódio e crimes que são dirigidos a determinados grupos, como o feminicídio, como a transfobia, como a homofobia, enfim. O Conselho de Ética condenou-o, não só por esse processo, também com o processo que foi levantado pela professora Bebel. Isso é um recado muito importante que a Assembleia Legislativa de São Paulo dá, não apenas para este lugar, como para o Brasil. É muito importante dizer que não serão toleradas práticas de discriminação. Essas práticas de discriminação que são ditas de forma rasa e esdrúxula, como foi a que o deputado proferiu aqui, mas há outras práticas de discriminação aqui que são escamoteadas por discursos de respeito. Quando a deputada Letícia, de forma muito incipiente e frágil, fala que mulher é mulher e homem é homem, acionando o discurso biológico, da biologia, que está muito atrasado, inclusive, que fala que a divisão entre pessoas parte de cromossomos, misturando cromossomos com o DNA, XX, XY, não entendendo que há inúmeras variações entre isso, inclusive pessoas intersexo, é desqualificar e desconsiderar o que a ciência tem produzido. Enfim, coisa que, infelizmente, a deputada não acessa. Mas o projeto da deputada Isa Pena não fala sobre questões biológicas. Eu acho que isso, inclusive, deveria ser uma pauta a ser estudada, principalmente pela deputada Letícia. Fala de uma questão sociológica, de uma dimensão social, do que significa ser mulher numa sociedade. Ser mulher, como diz Simone de Beauvoir, ela se torna mulher. Ela se tornou uma mulher porque existe uma construção sociológica, histórica, que imputa às mulheres relações de submissão em relação ao poder patriarcal. É disso que se trata. E a violência que é construída contra as mulheres, ela é de cunho sociológico e não biológico. Por isso que este lugar, que é uma casa de leis, que trata de sociologia, que trata de sociedade, precisa agir exatamente nesse lugar, compreendendo as relações sociais que são movimentadas no decorrer da história. Mas o fato é o seguinte: Bárbara, você fala de desonestidade intelectual. Eu gostaria de chegar nesse ponto, mas não há desonestidade. O que se pratica aqui é necropolítica. Necropolítica, política da morte. Quando se diz que mulheres transexuais não podem estar dentro de um dossiê que apura práticas de violência, que significa dizer, vocês podem morrer. Quando o deputado Altair Moraes escreve um projeto que fala que pessoas transexuais não podem praticar atividades esportivas, ele está falando, vocês podem morrer. É disso que se trata. Se trata de necropolítica. Quando, de forma infame, a deputada Janaína Pascoal, o deputado Altair Moraes, sobem a esse plenário para falar sobre o projeto do deputado Orlando Silva, associando a construção de família a práticas nefastas de poder, de abuso de poder sexual, fala de incesto. Isso não é desonestidade intelectual. Tem um lugar muito programado. E se dizem conservadores. Isso não é conservadorismo. Aliás, eu tenho uma coisa para dizer sobre o conservadorismo. Todo mundo é conservadora. Agora depende do que você quer conservar. Depende se você quer conservar a exclusão. Depende se você quer conservar constantemente a violência em relação a determinados corpos. A questão não é o conservadorismo, é a escolha política que se tem em relação a algumas pessoas que não são passíveis de terem direitos. E é isso que está em jogo. Embora
vocês tentem apagar as pessoas transexuais, a comunidade e a população LGBT, eles existem. Está dito aqui, o deputado Altair Moraes, o deputado Douglas Garcia são inimigos da população LGBT. Eles praticam discursivamente e nas suas propostas de lei, coisas que excluem essa população, que colocam essa população um lugar de marginalidade maior a que já estão submetidas. É disso que se trata. E a responsabilidade do discurso de um deputado, quando ele fala aqui que expulsaria uma travesti a tapas do banheiro, isso não é só discurso. Isso não é apenas discurso. Isso é uma construção que, infelizmente, de forma disfórica, porque depois é que ele se assume, né, e se revela homossexual, de forma disfórica, ele imputa à população transexual. O nome disso é disforia, querido. Disforia. Quando você não se reconhece e não entende que, inclusive, você teve que vergonhosamente pedir para a deputada Janaína fazer esse papel por você, você já está dizendo que existe discriminação. Você já está dizendo que existe exclusão, que precisa de uma vírgula, que você precisa de um esforço sobrenatural para conseguir dizer que você é o que você é, que é um homossexual. Deveria ser simples, mas não é, e tem pessoas que morrem por conta disso. Mas a sua disforia não permite. Palmas para o Conselho de Ética. Deveria sim, para além de uma sanção, de uma advertência, um outro processo correr, porque uma pessoa pública que é eleita para subir neste plenário, para tecer violência, ela deveria estar em outro lugar, bradando em outro lugar. Esse lugar é um lugar de reelaboração das construções sociais. É um lugar para projetar as humanidades que nos cabem. É um lugar para projetar pactos civilizatórios e não de exclusão. É um lugar para a projeção de pactos civilizatórios e não de exclusão. E não adianta subir aqui neste mesmo plenário para dizer que respeitam. Não respeitam. Isso não é respeito. Respeito se dá na dimensão de compreender a subjetividade e a identidade de qualquer outra pessoa. Quando se sobe aqui para falar que pessoas transexuais não podem ter o direito da proteção da violência, você não me respeita. Não venham com esta querela, com essa querela de dizer que respeitam pessoas como eu, porque não há respeito. E quero deixar aqui registrado que a população paulista e brasileira reconheça em algumas pessoas daqui de dentro a transfobia e a violência e a necropolítica, porque isso se chama necropolítica, política da morte. Se você não produz práticas inclusivas, se você não pensa de forma inclusiva, você está excluindo. E é isso que é praticado constantemente aqui. Novamente, falando sobre o infame projeto do deputado Altair Moraes, que exclui a possibilidade de pessoas trans estarem em esportes, vocês precisam ver, eu gostaria que vocês vissem uma entrevista que inclusive na TV Alesp, que trouxe 4 pessoas para falar de forma absolutamente equivocada, com termos absolutamente em desuso, que confundem uma coisa com outra, que confundem o que é identidade de gênero e orientação sexual, ou seja, não há qualificação para o debate. Agora, não pegue a sua desqualificação do debate, não pegue a sua desonestidade, a sua necropolítica e disfarce aqui em forma de respeito, porque não há respeito, não há respeito. Uma vez, para concluir, quero também falar aqui que a deputada Letícia deveria voltar à escola. A gente deveria voltar à escola, na verdade todo mundo deveria voltar à escola. Eu estudo constantemente, mas subir aqui para falar que as pessoas se dividem em XX e XY é no mínimo desconsiderar tudo que a ciência produziu e tudo que ela produz. Sabemos que há inúmeras variações